Senhor e vivermos nele para a glória do teu nome e para a nossa salvação. Isso nós te pedimos, Senhor, sim, desejando a tua glória e desejando também que sejamos salvos. Tudo isso nós te pedimos com esperança e com gratidão, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse salmo é um salmo que traz, apesar de 12 versículos apenas, mas é um salmo extremamente instrutivo. É um salmo que traz grandes verdades, especialmente duas aqui. A primeira falando obviamente sobre a depravação humana, e a segunda sobre a grandeza e a majestade e santidade e, acima de tudo, a misericórdia, que Davi chama de benignidade de Deus. Irmãos, esse salmo aqui é um salmo que nós poderíamos estudar por vários dias, e apesar de poucos versículos, mas se nós aprofundarmos na realidade da estrutura desse salmo que Davi colocou, aquilo que o Espírito Santo inspirou Davi para escrevê-lo, aqui não convém nem entrar em detalhes sobre quando e por que Davi escreveu, se havia alguém atrás dele, se não havia, o que é que aconteceu. Simplesmente a gente olha e não vê mais Davi e vê o Espírito Santo falando. E aí então você não se detém em alguns detalhes, apesar de que a gente gosta desses detalhes para se posicionar diante da história, mas convém ir direto no texto. Convém direto para o texto. Vamos ver o que o texto fala. Então, simplesmente, bem rápido, eu gostaria de dizer para os irmãos que quando Davi coloca aqui o título original, diz ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Então esse título original de Davi, servo do Senhor, provavelmente indica a sua declaração, a declaração de Davi, demonstrando que por causa da providência fiel e soberana de Deus em conceder-lhe o temor do Senhor, ele permanece firme em sua fé, apesar da depravação e impiedade prevalecente ao seu redor. Difícil tudo isso. É João Calvino que escreveu. Eu só estou copiando o que o mestre Calvino falou, mas trocando em miúdos é simples. É como você precisa ler o salmo para entender o título. Então, quando você vê o título, quando ele diz servo do Senhor, ele quer dizer o seguinte: com toda essa depravação que está ao meu redor, e diante de uma tão grande misericórdia e benignidade que o Senhor demonstra a todos os homens, eu sou escravo desse amor de Deus. Eu sou servo do Senhor. Eu sou escravo do amor do Senhor revelado graciosamente a mim. Por isso, Davi diz, eu sou servo do Senhor. É como se ele também estivesse dizendo, por isso eu, Davi, decido permanecer nele continuamente. Eu não me afasto desse Deus, apesar de toda essa impiedade que está aí, apesar do chamado ao pecado, apesar da tentação constante diante dos meus olhos, apesar da minha própria carne desejar coisas e mais coisas e mais coisas, eu sou servo do Senhor. O servo significa escravo. Eu me apego a esse Deus. Irmãos, tudo isso você tira do próprio salmo que ele escreve. Sua intenção também era instruir seus irmãos da mesma forma que ele foi instruído pelo Espírito Divino, entregando essa poesia em forma de música ao mestre de canto. E quando ele entregava essa poesia ao mestre de canto, o mestre de canto então ensinava a todo o povo de Israel a cantar esse hino em adoração. E não só para alegrar o coração dos homens ou dos crentes daquela época, cantando louvores. E não só também para glorificar a Deus em adoração como um incenso de cheiro suave, mas para inculcar no coração dos cantores, das pessoas que estavam ali, da igreja, essas verdades a respeito do homem, a respeito de Deus e a respeito do fim de todas as coisas, nos últimos versículos desse salmo. Então esse salmo é extremamente didático. Ele nos instrui, como instruiu naquela época. Nós vamos dividir esse salmo em 3 partes.
e pretendo terminar hoje, se não for possível agora de manhã, à noite a gente conclui. Mas nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte você encontra do versículo 1 ao versículo 4. O tema dessa primeira parte, de 1 a 4, é: Davi descreve a depravação humana. Segunda parte, versículos 5 a 9, Davi descreve o caráter de Deus e a providência benigna de Deus a todos os homens. Em terceiro lugar, versículos 10 a 12, Davi ora por cuidados especiais de Deus sobre os retos e declara a derrota final dos obreiros da iniquidade, que ele chama no versículo 10, obreiros da iniquidade, que são os ímpios. Perdão, obreiros da iniquidade, ele fala no versículo 12, que são os ímpios. Essa é a terceira parte, de 10 a 12. Então vamos lá, a primeira parte desse salmo. Essa parte nós vamos ter que estudar de uma maneira bastante, dentro de uma certa profundidade, para que a gente possa também aplicar com textos do Novo Testamento, para ver que essa realidade é uma realidade permanente no coração do homem. Isso não é questão de Davi estar escrevendo simplesmente e exclusivamente para um povo de Israel, onde ainda a vinda de Cristo não havia ocorrido e a presença do Espírito Santo ainda não era plena nos crentes daquela época. A gente se engana quando pensa isso. Mas não é uma instrução fechada e exclusiva para os crentes do Velho Testamento. Não. Essa é uma realidade desde Adão até o último homem que vai nascer nessa terra. Então vamos ver qual é essa realidade. Davi, então, versículos 1 a 4, ele descreve a depravação humana. Eu fiz ainda um subtítulo nisso aqui, que eu gostaria que você também pudesse olhar por esse prisma. Esse subtítulo é o seguinte: conhecendo bem o inimigo. Eu acho que quando nós conhecemos bem o inimigo, nós conseguimos nos precaver contra ele. Nós conseguimos nos defender melhor quando nós conhecemos o inimigo. Quando nós temos o detalhe melhor a respeito do inimigo que há de nos atacar e há de querer nos derrubar e querer nos enganar. Quando nós temos informações. Por isso a informação militar é muito importante. Hoje, uma das áreas mais importantes do militarismo é um setor, um departamento chamado Departamento de Informação. Cada um tem um tipo, um nome, né? O que é informação? É você ter detalhes a respeito do que você vai enfrentar pela frente, do inimigo que você tem diante dos seus olhos, que você vai ter que derrotar. Se você tem boas informações a respeito dele, você se arma melhor. Você consegue se posicionar melhor, atacar com mais eficiência e ter vitória e ter bons resultados. Então é isso que nós vamos extrair dessa primeira parte, versículos 1 a 4. Davi inicia, meus irmãos, discorrendo sobre a depravação total do homem, inerente a toda a raça humana, que se faz presente desde o coração. Quando ele diz no versículo 1, no coração do ímpio a voz da transgressão. Então, essa depravação, essa voz da transgressão, que seria essa depravação total do homem, ela está na essência da vida humana. Isso não é questão de serem pessoas da velha dispensação, antes da vinda de Cristo, antes da sua morte na cruz, antes do Pentecostes, quando o Espírito veio habitar definitivamente na sua igreja. Isso não tem nada a ver com épocas e determinados tipos de homens. Isso é de toda a raça humana, está no coração. E quando ele fala ímpio aqui, ele está querendo dizer de todo o que nasceu segundo Adão. Quem são os ímpios? Nós todos nascemos como ímpios. E quando Davi diz no Salmo 51 que nós fomos engerados em pecado, ele não está querendo dizer que por causa do ato sexual do meu pai com a minha mãe eu nasci em pecado. Não, ele diz que eu tenho a semente de Adão. Eu sou filho de Adão e de Eva. Eu fui gerado em pecado. Eu tenho essa essência no meu coração. Todos nós nascemos de Adão e Eva em primeiro lugar. Antes de nascer de Cristo, obviamente, nós somos filhos de Adão.
E por isso todos temos no coração essa essência de depravação na nossa própria vida. Todos nós, todos, pequenininhos, já nascemos assim. Todos nós nascemos em pecado. E é uma atividade de tempo integral, essa atividade da transgressão falando, da transgressão aconselhando, da transgressão querendo nos enganar. O versículo 3 diz versículo 4, versículo 4 diz que é uma atividade de tempo integral. Qual é essa atividade de tempo integral? É a transgressão falando, é a transgressão chamando, é a serpente ali próxima da árvore proibida, chamando, atraindo, falando ao coração, abrindo os olhos para uma mentira. Esse chamado dia e noite maquina no coração do homem, fica trabalhando no leito onde ele deita. Então é uma atividade que todo o tempo está trabalhando no nosso coração. E eu digo nosso, porque mesmo sendo regenerados, agora nós temos duas naturezas, uma santa e a depravada continua lá. Nós não fomos isentos da depravada. Então por isso para nós requer muito mais habilidade, muito mais compromisso com Deus, muito mais busca das coisas santas para nos livrar da depravação, para que ela não nos domine. Então é isso que Davi está mostrando aqui. A malícia humana é tamanha que lhe dá um sentimento de vanglória e autolisonja, além da sensação de impunidade por seus atos de transgressão. Davi diz que o ímpio tem essa voz da transgressão no seu coração, e ele diz no versículo 2 que além da voz da transgressão no coração do ímpio, falando o tempo todo para ele, chamando para o pecado, querendo levá-lo, é uma conselheira, é como se tivesse outra pessoa dentro dele, chamando, falando com ele. Essa voz da transgressão, ela está lá o tempo todo, e não só ela, mas também o versículo 2 diz, porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Irmãos, a transgressão, o pecado, além de estar falando aqui dentro do nosso coração, fazendo convites indecentes para o pecado, ela tira as lentes dos nossos olhos da verdade, e ela nos dá lentes que fazem com que nós enxerguemos o pecado como algo muito bom. Isso lisonjeia. É como se o pecador dissesse assim, agora eu estou vendo bem o pecado, não é tão mal assim. E ainda quando eu peco, ainda sente, olha, eu fiz uma boa coisa, no íntimo. Isso é uma coisa, aparentemente, vocês podem dizer, não é bem assim. Bom, eu estou dizendo o que Deus diz. Deus diz que na hora do nosso pecado, naquele momento, obviamente, quando o ímpio não tem a graça de Deus, ou só tem a natureza ímpia, digamos assim, né? Ele não foi regenerado, muito mais ainda, ele acha que o seu pecado é uma coisa muito boa, e ele se lisonjeia por ter feito essa grande coisa em prol de si mesmo. Lógico, o pecado é sempre achando que ele ganha benefício próprio. Ele nunca pensa na glória de Deus, obviamente. Ele nunca pensa em estar ferindo a santidade de Deus, claro. E então, essa lisonja e essa sensação de impunidade, diz no versículo 2, porque a iniquidade diz para ele, e lhe diz a sua iniquidade, que não será descoberta. Quem está dizendo para ele? A própria transgressão. Essa natureza dentro dele está dizendo, está conversando com ele, ela conversa com o homem, e ela diz, você não vai ser descoberto. Então ele crê, ele acredita nessa impunidade. Ele diz assim, eu posso fazer muito bem isso tudo. E vai chamando um abismo, chamando outro abismo, um pecado chamando outro pecado maior ainda, e ele acha que não vai ser descoberto nunca. Ele tem essa sensação de impunidade, ele fica tranquilo, além de se ele vangloriar disso, de se auto-lisonjear, se achar que está muito bonito na foto, em termos mais recentes, populares,
ele ainda acha que ninguém vai pegá-lo, que vai ficar por isso mesmo. Não, vai ficar por isso mesmo. Não há de ser descoberta, e nem tampouco detestada. Bom, as pessoas vão olhar para mim, ainda assim, vão gostar do que eu fiz, vão continuar gostando de mim, eu não vou sofrer dano nenhum. Irmãos, isso chama-se engano do pecado, e nós vamos adentrar daqui a pouco no Novo Testamento, com alguns textos do Novo Testamento. Então, o ímpio de consciência empedernida ou cauterizada, por não ter temor a Deus, ele reprime o seu senso de discernimento entre o bem e o mal que ele tem. Irmãos, todo homem tem discernimento, tem uma consciência. Deus imprimiu no coração de todo homem a sua lei. Apesar do ímpio que permanece na sua impiedade e não crê no Senhor, ele está distante da prática da lei, está distante da clareza da lei. Alguma coisa da lei está no coração do homem, porque a própria árvore do conhecimento do bem e do mal fala da lei, porque ela fala do que é certo e do que é errado. Então ali implicitamente está algo que fala sobre juízo, que fala sobre separação de coisas certas e boas das coisas que são iníquas e erradas, e o homem tem sim consciência do que é certo e do que é errado. Então esse ímpio, ele cauteriza a sua própria mente, a sua consciência, ou melhor, e não tendo temor de Deus, ele reprime esse senso de discernimento entre o bem e o mal, aplaudindo-se a si mesmo, não se envergonhando do seu pecado, mas orgulhando-se de suas imundícias. Irmãos, é esse o homem que não tem Deus, é verdade. É o que não é crente. Ah, o crente não faz isso? Não, o crente também faz. Só que existe uma diferença. O justo, ou o crente, quando peca, tem sua consciência sensível para se enojar e sentir repulsa pelo seu pecado, que o impele esse nojo, digamos assim, que ele sente por ter pecado, o impele vigorosamente ao arrependimento e retorno para Deus. Abram Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Tem 3 textos de Ezequiel que falam o mesmo termo, um termo pesado, um termo bastante direto, contundente. Ele fala sobre nojo. Tereis nojo de vós mesmos. Então, tem 3 textos em Ezequiel, mas esse aqui no versículo do capítulo 20, versículo, eu disse 43. Ali vos lembrareis dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Irmãos, isso aqui, agora, Deus não está falando para todo tipo de homem, Ele está falando para o seu povo. Existe sim no coração do homem crente a possibilidade de pecar, mas também existe o Espírito de Deus, uma natureza santa, que faz com que ele abra os seus olhos. E diferente do ímpio, que quando abre os olhos, ele está com uma lente trocada, porque a transgressão trocou os seus olhos, e ele vê o pecado como bom. Isso é o ímpio. O crente, quando ele peca, ele olha para a verdade, ele vê a verdade. Os olhos que ele tem são os olhos de Deus, e quando ele vê o pecado, ele tem nojo. Aí o que ele faz? Ele se arrepende, envergonhado. Ele volta para Deus com muita força. Irmãos, o verdadeiro crente, quando é questionado pelo Espírito, quando é confrontado pelo Espírito de Deus, ele não permanece no pecado. Ele volta para Deus. E esse texto aqui de Ezequiel diz que o crente tem nojo. E quando você tem nojo de alguma coisa, você não fica cheirando aquilo que fede. Você não fica comendo aquilo que é estragado. Você não fica com aquele negócio que te dá repulsa
diante dos seus olhos, o tempo todo com ele na tua frente. Você quer se livrar dele imediatamente. É isso que o crente faz. Ele volta para Deus. Então não é isenção de pecado. É questão de prática de arrependimento. É isso que o crente faz. Davi afirma que a transgressão ou o pecado é uma voz falante e ativa no mais íntimo do coração do ímpio, que o induz a dar ouvidos a ela. Essa voz é poderosa. Essa voz é poderosa. Ela o aconselha o tempo todo, até a noite na sua cama. Essa voz instrui o seu coração e ela o encoraja, lisonjeando e fazendo-o acreditar na sua impunidade e não dar ouvidos a nenhuma outra voz sobre a verdade. Então, como eu já disse, a voz do pecado, a voz da transgressão, ela, além de falar ao coração, ela cega os olhos do pecador, para que ele ache e veja o pecado como algo vantajoso, e por isso ele peca, por isso ele pratica. Irmãos, ninguém é tolo para praticar alguma coisa que que não lhe traz lucro, ou que não lhe dá vantagem nenhuma. Só os crentes fazem isso de vez em quando. Mas o ímpio pecador, ou aquele que é egocêntrico, ele nunca faz algo para querer perder. Então ele dá ouvidos a essa voz o instrui. Irmãos, essa voz, ela é altamente persuasiva. Ela é poderosa. E ela faz com que o ímpio acredite que aquilo é bom, que ninguém vai pegá-lo, que não vai ser descoberto, e que por fim ele nem vai ser detestado por ninguém. Então há no coração do ímpio, quando Davi fala há no coração do ímpio, ele também diz no versículo 1 ainda, no final do versículo 1, está diante dos seus olhos, e até no versículo 2, aos seus olhos. E ele diz no versículo 3, que o ímpio abjurou o discernimento e a prática do bem. Se você junta tudo isso, há no coração do ímpio essa voz, há nos olhos do ímpio esse engano, essas lentes trocadas, e por fim ele abjura o discernimento e a prática do bem. O que é abjurar? Abjurar é renunciar, é rejeitar. Então Davi, como um mestre sábio, ele está dizendo assim para nós, para os seus compatriotas, seus irmãos. Davi observa que a depravação humana é tal que o coração do homem armazena tamanho poder de persuasão que cega seus olhos para a verdade, levando-o a abjurar ou rejeitar toda a realidade a respeito do pecado, que claramente se lhe revela. Irmãos, Davi está dizendo assim: o pecado está na tua cara, está no teu nariz, você não está vendo? É isso que Davi está dizendo. Ele está dizendo: como que você não consegue enxergar isso? O pecado não é tão sutil assim, ele é como um elefante dentro de uma sala. E você não vê. Por que você não vê? Porque você não deu ouvidos à voz da transgressão no coração, porque você permitiu que ela trocasse a lente dos seus óculos, embaçando a tua visão, e por fim você acreditou no que ela disse. Olha, meu querido, você não vai ser... Parabéns pelo que você fez. Você fez uma coisa boa para você mesmo, você merece. Você merece ser igual a Deus, como a serpente falou para Eva. Você não vai ser pego, fica tranquilo, ninguém vai descobrir. E ela diz, e mesmo que descubram, calma, você não vai ser odiado. Você não vai ser odiado, você vai ser querido por todo mundo. Aliás, a palavra de ordem é amor. Amor. Você vai ser amado, você vai ser querido. Essa é a voz da transgressão no coração do ímpio. Paulo ensina a mesma doutrina em Romanos capítulo 6, afirmando que o próprio homem se oferece, ou seja, espontaneamente, voluntariamente,
conscientemente o homem se oferece ao pecado, no capítulo 6, Paulo relata sobre isso, para tornar-se seu escravo. Paulo diz que nós nos tornamos escravos daqueles a quem nós nos submetemos, ou a Deus, ou ao pecado. Paulo fala no capítulo 6, nós não vamos poder abrir todo o texto. Mas é exatamente essa a lição de Paulo no capítulo 6 de Romanos. E ele diz então que isso é por causa da própria ação do próprio homem, que dá ouvidos à transgressão, que dá ouvidos ao chamado do pecado. O autor da carta aos Hebreus também ensina sobre esse perigo, alertando para a necessidade imediata de arrependimento. Ele diz que tem que ser muito rápido. Capítulo 3, versículo 13 da carta aos Hebreus. Esse texto eu gostaria de ler para os irmãos. Todo o capítulo 3 ele fala sobre isso, sobre hoje, não se deixem enganar. Mas ele diz no versículo 13: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. É agora. É como se o escritor de Hebreus estivesse falando assim, impelido pelo Espírito de Deus. Ele está falando assim: meu irmão, é hoje que você tem que se arrepender, senão não dá mais. É tua última chance. É o último ônibus partindo para a glória. Se você perder ele, você vai para o inferno. É hoje. E ele diz então: a fim de que nenhum de vós seja endurecido. Vejam só o endurecimento. É um endurecimento de consciência, de coração, de discernimento. E ele diz qual é, o que endurece o coração do homem? Ele chama de engano do pecado. Seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o autor de Hebreus, como Paulo diz também no capítulo 6 de Romanos, semelhante, e aqui Davi está exortando isso, aqui ele está falando sobre esse perigo do pecado, da voz do pecado. Ele diz, o autor de Hebreus, também ensina sobre esse perigo, alertando para a necessidade imediata de arrependimento. Ele chama tempo que se chama hoje, e ele chama de engano do pecado, que endurece o coração do pecador. É essa ação do pecado que engana. Irmãos, quem está vivendo uma vida de pecado, ou está na prática do pecado, ele está enganado. Agora, esse engano não é uma coisa assim: ninguém me avisou. Avisou sim. Não, mas ninguém chegou lá em casa e falou alguma coisa para que eu não fizesse isso. Verdade. Mas alguém está dentro de você falando a verdade. Chama-se Espírito de Deus. Mas eu não creio no Senhor Jesus. Não tem problema. Mesmo assim tem uma voz dentro de você chamada consciência. E você sabe o que é certo e errado. E quando você peca, você é culpado. É você que é culpado. Porque você se entrega ao pecado, como diz Paulo. Você quer ser escravo do pecado. Então agora você entende um pouco porque Davi fala servo do Senhor. Eu sou escravo do Senhor, eu não sou escravo do pecado. Eu não quero a vida de pecado. Eu quero uma vida com Deus. Mas você vai perder muita coisa boa nesse mundo. Não tem problema, eu tenho coisas muito maiores na glória que o Senhor me prometeu. Eu tenho um futuro nas mãos do Senhor, uma eternidade gloriosa com Cristo. É isso que eu quero. Isso cabe decisão. Ou você decide a ir para Cristo e permanecer em Cristo e ser servo de Cristo, ou você permanece como servo do pecado. Você escolheu ser servo do pecado, escravo do pecado, e permanecer na transgressão, ouvindo a voz da transgressão, e permanecer no engano. Porque a voz vai falar no teu coração. A voz está falando constantemente ao meu coração. Cabe a cada um de nós escolher o caminho. Decidir: não, eu não quero esse caminho. Essa voz está aqui, ela me incomoda o tempo todo. Mas eu tenho uma outra voz que eu também consigo ouvir pela graça de Deus. Não vai por esse caminho, não. Esse caminho não te serve mais. Você vai ter 5 minutos de prazer, ou um pouco mais, mas no fim vai ser amargo.
O escritor de Provérbios, Salomão, filho de Davi, diz isso. Ele diz que a voz da mulher estranha, ela lisonjeia, a ponto de que ela oferece coisas maravilhosas, e o tolo acredita naquilo. E o tolo se entrega à voz da mulher misteriosa e prostituta, e ele acha que ele vai ter prazer o tempo todo. E diz no fim, que Salomão diz que no fim ele vai como ovelha para o matadouro. Ele busca a sua própria morte, porque ele quis. E qual a causa central de tudo isso, meus irmãos? Davi responde para nós. A causa central de tudo isso ainda está no versículo 1. Chama-se a falta de temor de Deus. A falta de temor de Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Há todas as outras coisas. Há o engano do pecado diante dos seus olhos, mas não há o temor de Deus. Não há o temor de Deus. Versículo 1. Parafraseando Calvino, ele diz assim: quando uma pessoa se torna empedernida ou endurecida na prática do pecado, torna-se gradativamente insensível aos seus males, chegando até a desdenhar do juízo divino. Como Davi diz aqui, não há temor diante dos olhos dele. Ele desdenha do juízo divino. Ele diz assim: quem é Deus? Será que Deus vai me julgar mesmo? Será que Deus vai me punir mesmo? Ele acredita na impunidade, como diz o versículo 2. Então Calvino diz, ele chega a desdenhar do juízo divino e mergulha cada vez mais fundo na prática de todo tipo de pecado, a que seu depravado apetite o impele, porque existe um apetite carnal dentro de todos nós, e especialmente dentro do ímpio. Ele o impele, esse apetite o impele a um pecado, chamando outro pecado, como se hoje a depravação que eu pratiquei hoje não é suficiente, eu quero mais, e eu quero mais, e eu quero mais, e nunca vai se saciar. E quanto mais ele mergulha, abismo após abismo, mais ele está na fronteira entre a vida e a morte. Mais ele está distante de Deus e nas portas da destruição eterna. É assim que acontece. Vamos ler Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, de 18 a 23. Vamos ver essa aplicação no Novo Testamento, quando Paulo fala algo desse tipo, ou no mesmo sentido, a mesma doutrina. Romanos 1, de 18 a 23, Paulo diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos aonde? Em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. O que Paulo quer dizer? Eles acham que eles são sábios fazendo o que querem, pecando e dizendo assim: eu sou bom nisso, isso é muito bom. É isso que Paulo está querendo dizer, semelhante ao que Davi falou. E não vou ser descoberto, e não vou ser odiado por ninguém, vale a pena pecar. Eles se acham sábios. E ele diz então: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Só aqui está bom. Então,
Paulo concorda com Davi, ele diz isso, ele diz que a própria consciência do homem traz alguma verdade a respeito do pecado, do erro, do que está, como ele está sendo enganado, o que é certo e o que é errado. Ele tem uma consciência sadia, ou saudável, melhor. Mesmo o ímpio tem uma consciência que o revela, ou o que instrui a respeito do que é certo e o que é errado. Mesmo o ímpio sabe disso. Então, essa consciência que fala com ele, sabe o que ele faz? Está aqui no versículo 18. Ele detém a verdade. Ele não quer ouvir a verdade que sua consciência quer falar com ele. Ele quer ouvir a outra voz. Qual é a voz que ele quer ouvir? A voz da transgressão. Essa que está falando o tempo todo, versículo 1 do Salmo 36. Essa voz é que ele quer ouvir. Ele olha para as coisas que estão erradas, mas a verdade da sua consciência, ele deixa de lado. Ele detém essa verdade. Ele joga para longe dele. Ele expulsa diante dos seus olhos a verdade. E ele então olha para toda aquela podridão e fala: vale a pena eu mergulhar nisso tudo. Isso é bom. É isso que Paulo está dizendo aqui, como Davi falou. E rapidamente, vamos tentar adentrar a segunda parte então. Segunda parte desse salmo, do capítulo 5, do versículo 5, ao versículo 9, voltando para o Salmo 36. Agora Davi descreve o caráter e providência benigna de Deus aos homens. E eu faço uma pergunta também sobre essa questão. Por que essa situação de soberba e presunção humana é tão detestável? Por que Davi diz que ele deveria detestar, como todos deveriam detestar o pecado, ou a voz da transgressão? Por quê? Vamos analisar? A resposta está aqui, nesses 5 versículos, de 5 a 9. Sim, 5 versículos. Ele diz o seguinte: porque todos os homens justos e ímpios, ou ímpios, vivem sob as asas do Senhor. Isso pesa mais na questão do juízo. Por quê? Vamos tentar explicar melhor. Deus preserva a todos os homens e animais, Davi diz aqui. Não clareia muito. Vamos estudar então versículo por versículo. Começando, pulando os 2 primeiros versículos, 5 e o 6, veja no versículo 7. Irmãos, Davi diz que todos os homens e animais, todos são acolhidos e encontram proteção sob as asas de Deus. Ele diz: por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Irmãos, quando os ímpios não são afligidos por alguma coisa, como o crente também não é afligido por alguma coisa, na verdade, quem está preservando a vida do ímpio ou do justo? É Deus. Quem permite que os homens não fiquem doentes? É Deus. Quem que os livra de acidentes? É Deus. Irmãos, é Deus que toma conta de cada um dos homens que existem na terra, tanto bons como maus. Então, em primeiro lugar, eles encontram proteção. Todo homem encontra proteção sob as asas de Deus. Em segundo lugar, versículo 8: todos se fartam de comida e saciam sua sede na casa de Deus. O que é casa de Deus? Irmãos, é o mundo de Deus. O mundo é de Deus. Nós vivemos como penetras num mundo que não nos pertence. Nós estamos no mundo de Deus. Eu estou pisando numa terra chamada terra de Deus. Todos nós, ímpios e crentes, todo ser vivente vive no universo de Deus. Essa é a casa de Deus. Aqui ele não está falando de igreja, não. Ele está falando do mundo criado. Então, todos se fartam de comida
e saciam sua sede na casa de Deus. As plantas e os animais que lhes servem de mantimento, como as torrentes das águas potáveis, são de Deus. Eu e você bebemos da água de Deus. Eu e você comemos a comida de Deus. Um pedaço de pão, uma chipa que você comeu nessa manhã, um copo de leite ou café, você bebeu e comeu das mãos de Deus. Não há um grão de arroz dentro da tua panela que não venha das mãos de Deus. Tudo vem de Deus. Então, em primeiro lugar, todo homem encontra proteção em Deus. Em segundo lugar, todo homem tem provisão e é sustentado por comida e bebida que vem das mãos de Deus. Em terceiro lugar, versículo 9, ele diz: pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O que quer dizer isso? Davi diz que todos os homens respiram o ar de Deus e caminham na luz da vida que Deus dá. Luz aqui significa vida. Deus é o doador da vida, e eu tenho vida porque Ele me deu vida. Na tua vida eu tenho vida, na tua luz eu vejo a luz. Eu vivo a vida de Deus. Todo ser humano, todo ser vivente vive a vida que pertence a Deus. E ele então diz que nós respiramos o ar de Deus e caminham na luz da vida que Deus dá. Deus lhes faz bater o coração dentro do seu peito. Cada batida cardíaca está regida e orquestrada pela vontade de Deus. Cada gota de sangue que corre na tua veia está sendo impulsionada por um coração que bate por causa da força que Deus dá, por causa da vida que está dentro de você, que não é tua, é de Deus. Deus lhes faz encher os seus pulmões com o oxigênio dele. Deus lhes faz abrir seus olhos para a luz para a luz da vida a cada manhã. É Deus que abre os seus olhos a cada manhã. Quando você vê o sol, vê a luz, é por causa da vida que Deus lhe dá. Diz o versículo 9. E Davi, no versículo 5 e 6, e o versículo 7, a primeira parte do versículo 7, ele diz que a benignidade de Deus chega aos céus, às nuvens chega a tua fidelidade. Ele diz que a justiça de Deus é como as montanhas, e os juízos como um abismo marinho profundo. E ele chega a dizer que tu, Senhor, preservas os homens e os animais. E então ele exclama no versículo 7, primeira parte, ele diz: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, que significa misericórdia. Como é maravilhosa a tua benignidade, Senhor. Por que Davi diz isso? Ele está querendo dizer que a benignidade e a fidelidade de Deus são mais altas do que as nuvens e os céus incompreensíveis que estão acima das nossas cabeças. Davi também compara a justiça e os juízos de Deus como as montanhas inabaláveis e majestosas, e compara também a justiça e os juízos de Deus como os abismos marinhos profundos e insondáveis, querendo demonstrar que sua benignidade é incompreensível. É como se Davi estivesse falando: ainda sendo ímpios como somos, o Senhor nos dá vida. E mais do que isso, o Senhor nos protege. E mais do que isso, nós temos comida na tua casa, nós temos bebida nas tuas mãos, nas fontes de águas. O Senhor nos dá de comer, nos dá de beber, o Senhor nos dá roupa para vestir, o Senhor nos dá uma casa para vivermos, o Senhor nos dá uma família para cuidar de nós. E o Senhor tem todos esses cuidados conosco. O Senhor nos dá o ar que nós respiramos, o coração que bate dentro do nosso peito, e por final o Senhor nos deu vida. Como é preciosa, Deus, a tua benignidade. Ele está querendo dizer, como uma frase de Abraham Kuyper,
ele é um teólogo holandês, e ele diz o seguinte, Abraham Kuyper diz que não há 1 centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência, sobre as quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Irmãos, não tem uma unha tua que é tua, é de Cristo. Não tem um fio de cabelo na tua cabeça que é teu, é de Cristo. Não tem 1 centavo no teu bolso que seja teu, é de Cristo. Não tem uma gota de sangue que corre na tua veia que é tua, é de Cristo. Não tem uma molécula de oxigênio no teu pulmão, no teu sangue, que seja tua, é de Cristo. Então, por que então que os ímpios são tão detestáveis? Agora você consegue ver um pouco, né? Isso é uma ingratidão tão grande, ser um pecador consciente no mundo de Deus, que Deus exige que se faça a justiça, que se viva em justiça, e Ele então quando diz que é indesculpável, a gente fica pensando, nossa, como Deus é severo. Lógico, Ele te dá o ar que você respira, Ele te dá a comida que você come, Ele te dá a roupa que você veste, a água que você bebe, Ele te dá a vida que você tem, e você ainda acha no direito de fazer contra Ele alguma coisa? Você quer viver a tua vida em rebelião contra Ele, no pecado? Por isso é detestável uma vida de pecado, é nojenta uma vida de pecado, é nojento, fede nas narinas de Deus, fede. Concluindo, quando a benignidade e a justiça divinas são rejeitadas, o pecador se coloca frontalmente em rebelião e inimizade contra Deus, contra o Deus que lhe dá vida, respiração e tudo mais. Onde você encontra isso? Paulo também fala aos atenienses no livro de Atos, capítulo 17, versículos 24 a 28, diz Paulo que esse Deus que os atenienses não conheciam, é esse Deus que Paulo quer apresentá-los. Atos 17, de 24 a 28. Por isso tornam-se detestáveis. E Paulo então diz que esse Deus não precisa de casa feita por mãos humanas, porque Ele mesmo é quem dá todas as coisas aos homens. É Ele quem lhes dá vida, respiração e tudo mais. Paulo diz isso. Então esse Deus que dá tudo ao homem é digno da nossa obediência, de que nós o temamos. E para encerrar rapidamente a terceira parte, versículos 10 a 12, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essas duas últimas partes hoje à noite, se Deus permitir, mas eu quero dar já uma adiantada. E versículos 10 a 12, agora Davi faz uma oração. Ele ora por cuidados especiais de Deus sobre os retos e declara a derrota final dos ímpios. Irmãos, aqui está uma súplica por perseverança nos caminhos da justiça e piedade. Você tem na versão Ara, no versículo 10, a primeira palavra diz, continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça aos restos de coração. É como você pode entender assim, a benignidade de Deus está pairando sobre os eleitos. Não é bem essa a colocação. Segundo João Calvino, Davi está fazendo um pedido aqui. É como se Davi, o termo continua no hebraico original, Davi está falando assim, prolonga, vírgula, Senhor. Ou, estenda-se longamente, vírgula, Senhor. A tua benignidade, a tua justiça aos retos de coração e aos que te conhecem. Sabe o que Davi está fazendo? Falando, Senhor, se o Senhor não operar a tua benignidade em nós e a tua justiça em nós, eleitos, vai acontecer o que ele diz no versículo 11: os pés da insolência e as mãos dos ímpios vão nos impelir para o pecado. Ah é? Vai ter alguém do lado chamando você para o pecado? Pode ser. Mas essas mãos ímpias e pés ímpios estão em nós. Então Davi está querendo dizer, Senhor, se não continuar sobre nós a tua ação soberana, benigna, a tua graça, a tua justiça sobre nós,
o teu Espírito em nós, se o Senhor tirar a tua boa mão de sobre a nossa vida, aqui dentro tem uma natureza ímpia que vai pecar. E eu não vou conseguir permanecer e perseverar em santidade. Eu não vou conseguir perseverar na fé. Eu não vou conseguir continuar nos caminhos de retidão. Eu não vou conseguir continuar no caminho do conhecimento de Deus, do relacionamento com Deus. E eu mesmo vou ouvir a voz da transgressão no meu coração, a voz ímpia, que ela vai me empurrar com seus pés, ela vai me empurrar com suas mãos para o pecado, para longe de ti, Senhor. Então, continua a tua ação sobre a minha vida. Continua, Senhor. É o que Davi pede aqui. Se o Senhor não continuar sobre a minha vida com a tua graça poderosa, aqui dentro tem algo também igualmente poderoso que vai me levar para o engano e para o pecado. E ele fecha, não dizendo somente por ele. Primeiramente ele diz por todos os que te conhecem, todos os retos de coração, mas depois ele aplica a si mesmo, pessoalmente: não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Mas é como se ele estivesse dizendo, cada um de nós tem que pedir isso, pessoalmente. Irmãos, nós não somos livres do pecado em rebanho ou em grupo, ou pegando carona na santidade do irmão ou da irmã, da esposa, do marido, do filho, do pai. Chama-se um compromisso individual, pessoal, particular de cada um de nós. É como se Davi estivesse instruindo isso. Existe um rebanho que anda em santidade, e eu tenho que estar dentro desse rebanho, mas eu tenho que cuidar de mim mesmo, eu tenho que cuidar do meu coração, eu tenho que buscar para dentro do meu coração o temor a Deus. O temor de Deus tem que reger os meus pensamentos quando eu deito da cama à noite, as maquinações que eu tenho no meu coração. O temor de Deus tem que reger as palavras que saem da minha boca, que não sejam malícia nem dolo, diz o versículo 3. E o temor do Senhor tem que me preservar em santidade para que eu não venha a abjurar o discernimento e a prática do bem, diz o versículo 3. E ainda no final do versículo 4, não se despegar do mal. O ímpio chega nesse ponto de endurecimento, o justo tem que clamar a graça de Deus para não cair no mesmo erro, porque nós somos tentados da mesma forma. Então é isso que ele está querendo dizer aqui. E quando Davi termina e diz, derruídos, estão derruídos, os obreiros da iniquidade tombaram, estão derruídos e já não podem levantar-se. Davi quer dizer que, ele termina aqui dizendo que eles estão caídos. Derruídos quer dizer caídos. Eles tombaram, é uma queda. Derruídos, estão caídos. Ele termina então com um resultado fatal e final, reservado para os obreiros da iniquidade, que é juízo terrível de Deus e irreversível destruição. Chega num ponto que não tem mais remédio. O endurecimento do pecado é tamanho que uma hora não tem mais como amolecer o coração. Uma hora não tem mais lugar de arrependimento, como o autor de Hebreus diz a respeito de Esaú. Então, meus irmãos, é rápido, concluindo. A verdadeira piedade emana de um legítimo conhecimento de Deus. Ele diz que esses que conhecem a Deus, que são os retos de coração, então essa verdadeira piedade emana de um legítimo conhecimento de Deus, ou seja, chama-se boa doutrina. Nós temos que ter uma boa doutrina na igreja, uma doutrina que fala sobre pecado, sobre depravação, uma doutrina que disciplina, uma doutrina que fala sobre luz e trevas, sobre os resultados positivos de quem obedece à lei do Senhor e sobre os resultados negativos de quem rejeita as leis do Senhor. A igreja precisa de uma boa doutrina. Então, essa boa doutrina faz com que dentro de nós emane uma vida legítima de piedade, que produz uma disposição à prática da retidão de coração, que é boa ética. Ou seja, a boa doutrina produz uma boa ética, que são a garantia de desfrute contínuo da benignidade e justiça de Deus. Apesar de Deus ser benigno com todos os homens, vai chegar uma hora que Deus vai punir os ímpios. Vai. Ele vai punir.
E eu não digo isso como falso profeta, eu digo isso porque a Bíblia fala. Se a Bíblia fala, é assim que vai ser. E graças a Deus que vai ser assim. Porque o que adianta nós deixarmos muitas coisas para seguir ao Senhor e todo mundo acabar no mesmo lugar? Qual a vantagem de eu pagar caro o ingresso para ir para o céu, vivendo uma vida de escravo de Deus e não escravo do pecado, rejeitando o pecado conscientemente, me esforçando para viver em santidade, sendo que todo mundo vai para o céu? Qual é a vantagem? Deus não é injusto. Deus não é injusto. Segundo lugar, peçam incessantemente em oração por sabedoria originada do temor do Senhor. Essa sabedoria é originada do temor do Senhor, que ele diz no versículo 1, que não há esse temor no coração do ímpio, por isso que ele não é sábio, ele é tolo, ele se acha sábio, como Paulo diz, mas na verdade se faz tolo, inculcando-se por sábio, louco ele é. Mas então nós temos que incessantemente pedir por essa sabedoria, além do conhecimento que eu disse na primeira aplicação ou conclusão. Boa doutrina produz boa ética, mas é necessário uma vida de oração, porque essa sabedoria ela tem que ser buscada através de estudo bíblico, de comunhão com os santos, de congregar para ouvir a palavra de Deus, de boa doutrina, mas ela também é fruto de uma vida de oração, de comunhão, de um coração humilde, que reconhece que depende de Deus e pede para Deus: Senhor, me dê sabedoria. Eu preciso de sabedoria porque eu sou tolo. Eu preciso de sabedoria. Jamais rejeitem o temor do Senhor, que é uma das maiores evidências da sua eleição. Não rejeite o temor do Senhor. O mundo vai dar risada da tua vida quando você não entra no mesmo caminho do engano e do pecado com eles. Não é isso? Isso um sofrimento muito grande dos jovens, porque existe uma manada de jovens indo para as coisas seculares, pecaminosas e mundanas. E eles tiram sarro dos nossos jovens que querem uma vida de compromisso com Deus. Isso é duro, mas eu digo, não rejeite o temor do Senhor. Não rejeite o temor do Senhor. Isso te trará delícias, delícias perpetuamente. Terceiro lugar, sejam rápidos em confessar e deixar o pecado, antes que ele vos engane e endureça definitivamente o seu coração e não haja mais remédio, nem lugar de arrependimento. Não deixe o pecado endurecer o teu coração, mas quando o Espírito Santo trouxer luz sobre o seu pecado, confesse e deixe urgentemente no tempo que se chama hoje. Porque senão, um abismo pode chamar outro abismo, você pode achar que está tudo certo, que você vai ficar impune e que ninguém vai te detestar, ou a voz da transgressão vai te lisonjear e vai falar: não, tá vendo? Viu como foi bom? Pode fazer de novo. E você vai trocar, ela vai trocar as lentes dos seus olhos e vai pôr uma lente que vai te enganar e vai te falar: tá vendo? Não é tão mal assim o pecado. Olha que coisa boa que está diante dos teus olhos. Não deixe isso acontecer, meu irmão, minha irmã. Seja rápido em confessar pecados. Não deixe para amanhã. Não endureça o seu coração. Existe uma última exortação aqui, mas eu vou deixar para de noite, só se você quiser ler em casa. Leia em casa, capítulo 10 de Hebreus, de 26 a 31. É uma exortação para os salvos. É uma exortação para os salvos. Capítulo 10 de Hebreus, de 26 a 31. Leia em casa. E vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que machuca os nossos corações, Senhor. Mas muito obrigado também porque ela nos leva para Deus. Muito obrigado porque ela nos leva para a vida eterna, Senhor. Muito obrigado pela boa doutrina que vem da Tua palavra e não é fruto de homem nenhum e nem da sabedoria humana. Mas ela vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há engano, nem variação, nem sombra alguma. Mas é de Ti que vem a verdadeira sabedoria, que vem a boa doutrina, porque nós fomos gerados pela palavra da verdade, que essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Senhor, ajuda-nos a acolhê-la, Senhor, com mansidão. Ajuda-nos a submetermos a ela, porque é essa palavra que nos salva. Por favor, Senhor, opera nos corações de todos nós aqui.
E eu suplico também por aqueles que não estão aqui, infelizmente. Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Faz com que, de alguma forma, a Tua palavra chegue aos seus corações, para que eles também sejam salvos, exortados, redirecionados para Deus. Por favor, Senhor, eu te peço isso na tua obra soberana, do Teu Espírito. Eu te peço tudo isso, e no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.